Você pode sentar. Deus é muito bom. E Ele está muito feliz por você ter escolhido estar aqui nesta manhã para aprender sobre Ele. Mais uma vez. Amém? Deus é bom. Muito bom. Sabe, eu quero incentivar você nesta manhã a confiar em Deus, a acreditar nele, que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu e vem prometendo para você. Amém? Para acreditar nas promessas, que Ele é muito mais poderoso do que o diabo, do que as circunstâncias, do que qualquer coisa que possa se levantar contra a sua vida. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 18. Quando eu estava orando a respeito destas coisas, uma das coisas que o Senhor vem tratando comigo esses dias é sobre isso, que quantas vezes a gente considera... Eu queria que apagasse os refletores, por favor. Não, os refletores, essas luzinhas aqui, ó, do lado. Isso. Obrigada. Melhorou. Que eu não fico vendo o rosto de vocês. Sabe, Deus tem falado comigo a respeito destas coisas, que quantas vezes nós olhamos mais as circunstâncias, acreditamos mais nas coisas de fora, acreditamos mais nos relatórios que as pessoas nos dão, acreditamos mais nas notícias que nós escutamos, não é? Acreditamos mais no relatório que o diabo tem trazido para as nossas vidas do que naquilo que o próprio Deus diz. A gente vai ver alguns exemplos sobre isso, certo? E vamos também ver exemplos na palavra de que Deus é digno da nossa confiança. O caráter dele, eu incentivo você a estudar sobre isso. Eu estava dizendo a Guilherdo, eu peguei o material do Rema, né, comprei aqueles módulos e estava estudando sobre o caráter de Deus. E eu já havia estudado sobre isso, já sei sobre essas coisas, mas quando eu comecei a estudar, eu sempre digo aos jovens que Deus, Ele é irresistível. Deus é um Deus irresistível. Quanto mais nós o conhecemos, nós vamos querer estar perto dEle. E isso é por isso que o diabo tenta nos fazer não estudar essa palavra, porque ele sabe do poder que existe nela, de que o próprio Deus, quando nós estudamos essa palavra nos atrai para Ele. Então Ele tenta nos ocupar com várias coisas. Quantas vezes Ele não traz pecado para a sua vida, Ele traz ocupação. Por quê? O que é que a ocupação faz? A ocupação te deixa tão cheio de coisas que você não vai ter tempo para orar nem para ler essa palavra. É pecado isso? Ainda não. Só que com o passar do tempo, você vai ficando distante, vai se distanciar da palavra, vai se distanciar da igreja, e a consequência disso é o quê? Pecado. Pecado vai chegar e você vai estar vulnerável para isso. Então Ele tem trazido ocupação para o povo de Deus, para que você não tenha tempo para essa palavra. Então a gente tem que saber priorizar as coisas. Amém? Se a gente orar, Deus traz equilíbrio para a nossa vida. Amém? Ele também nos ensina o que fazer com o nosso tempo. Vamos ler aqui, Gênesis 18, versículo 10, que diz assim. Eu não vou ler o capítulo todo, certo? Fala sobre quando Abraão recebeu os anjos, 3 anjos lá na tenda dele. E eles começaram a conversar e ele foi preparar comida para eles. E no meio dessa conversa, certo? Um deles disse: daqui 1 ano voltarei a visitar vocês, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava na entrada da tenda, atrás dele, e escutou o que disse. Abraão e Sara eram muito velhos, de idade bem avançada, e as condições físicas de Sara já não permitiam que ela tivesse filhos. Por isso, Sara riu.
por dentro, pensando, depois de velha, e o meu senhor também velho, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse consigo mesma: será que é verdade que poderei dar à luz sendo velha? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E disse mais: no ano que vem voltarei a você, e Sara terá um filho. Ao ouvir isso, Sara ficou com medo. Ela mentiu, dizendo: eu não estava rindo. Mas o Senhor disse a ela: não diga isso, você bem sabe que riu. Sabe, Deus tem falado comigo algumas coisas. Deus é muito bom. Deus é muito santo. Deus é muito sábio. E Deus sonda os nossos corações. A gente só vê aquilo que está diante dos nossos olhos. A gente só vê uma situação e Deus vê toda a história. Amém? Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Amém? Aqui, Sara, a Bíblia está dizendo, Sara fez duas coisas que você poderia dizer. Ela não acreditou naquilo que Deus disse para ela, na promessa que Deus tinha feito. Sara riu e depois Sara mentiu. Mas a gente vai ver lá, eu quero que você abra agora, depois de a gente ter lido isso, em Hebreus. E eu vou provar para você que Deus vê o todo. Porque a gente conhece a palavra e sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Que sem fé nós não conquistamos as coisas que precisamos conquistar. Amém? Você não já sabe sobre isso? Amém? Hebreus 11. E por essas coisas que nós sabemos, nós poderíamos dizer: Sara jamais vai engravidar. Porque já Sara mentiu e Sara riu. São duas atitudes que estavam demonstrando que Sara não estava crente do Senhor. Você concorda comigo? Se nós julgarmos pelo que ela fez, somente aquela situação. Amém? Mas em Hebreus 11, versículo 11, diz assim: pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse de idade avançada. E pela fé, Sara pôde se tornar mãe, apesar da sua idade avançada. Preste atenção. Pois ela compreendeu que Deus, que lhe fez a sua promessa, sem nenhuma dúvida, faria o que disse. Amém? Então está provado aqui que Deus não julga uma situação só. Deus julga todo o contexto de uma história. Naquele momento ela pode ter olhado para ela mesma, ter lembrado de Abraão e ter dito assim: eu nunca poderia engravidar. Essa promessa jamais poderia se cumprir. Mas eu tenho certeza que quando aquele momento se passou e ela foi meditar naquela promessa, aconteceu isso que a Bíblia está dizendo. Ela compreendeu que foi Deus que tinha feito a promessa e ela considerou aquela palavra. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Eu me alegro por isso, porque a gente não é perfeito ainda. Então, às vezes, a gente pode ter um momento que a gente possa dizer alguma coisa que, às vezes, porque eu vou falar sobre eu mesma, né? Que às vezes você tem uma situação tão difícil que pega você de surpresa e você pega e diz alguma besteira. Ai, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Né? Ah, eu não mereço isso, eu faço aquilo, não é? Às vezes você pode questionar várias coisas. E se a gente fosse julgar, Deus fosse julgar a gente só por essa situação, poderia perder tudo aquilo que eu tinha confessado. Mas Ele sonda o nosso coração. E Ele sabe que se nós voltarmos para a palavra dEle, realmente tirarmos os nossos olhos daquilo ali, considerarmos a palavra, e considerarmos que foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir a promessa dEle na nossa vida. Amém? Deus não julga um momento só, Ele julga todo o contexto. E isso não abre brecha para a gente estar murmurando, isso não abre brecha para você pecar, isso não abre brecha para essas coisas. Amém? Não estou falando sobre isso. Amém? Estou falando sobre um momento de pressão que possa acontecer na sua vida, mas que seja tão forte que alguma coisa possa sair da sua boca, mas não do seu coração. Amém? Amém? Que isso fique claro.
Que eu esteja sendo clara. Amém? Então, que eu estou falando sobre o caráter de Deus. Que Deus é um Deus que sonda os nossos corações. Que Deus vê todas as coisas. E que nós também possamos aprender com o caráter dele. Para não estar julgando as pessoas também. Amém? Que às vezes você vê só uma pessoa fazendo uma coisa e você não sabe que daqui a 2 minutos ela possa ter se arrependido e estar correta diante de Deus depois daqueles 2 minutos. E você vai estar julgando ela sobre 2 minutos antes. Amém? E quem vai estar pecando agora? Você que vai estar julgando. Amém? Então que a gente possa aprender com o Senhor. E eu me alegro com isso, porque se nós mantermos o nosso coração correto, se nós fecharmos os nossos olhos e os nossos ouvidos e permanecermos com os nossos olhos no Senhor, as coisas vão acontecer. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos. Agora também vamos ver uma situação que é muito importante também acreditarmos naquilo que falamos. Amém? Por isso, a gente tem que estar vigiando para não estar confessando coisas erradas. Acabamos de ver uma situação que Sara, por um momento, por ter olhado para a situação dela, mas depois ela considerou a palavra, amém? E aquilo aconteceu. Agora nós vamos ver uma situação. Marcos, eu estou em Mateus. Marcos 4, versículo 35. A gente vai prestar atenção que aqui também vai incentivar você a acreditar naquilo que Deus diz para você, naquilo que o Senhor diz em sua palavra. 4:35, que diz assim: quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram, deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na polpa do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram bradando: Mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor nem se importa. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Se eles tivessem considerado a palavra de Jesus desde o começo, eles não tinham ficado com medo. Por quê? No começo do versículo disse que Jesus chegou para ele e disse: nós vamos atravessar para o outro lado. Essa era a palavra que eles tinham que ter convicção. Nós vamos chegar do outro lado. Logo depois dessa palavra, veio uma grande tempestade. Jesus estava tranquilo porque ele estava dormindo, porque ele sabia que ia chegar do outro lado. Amém? Como eles esqueceram daquela palavra, eles começaram a ficar com medo. Chegaram lá: Jesus, você não se importa? Quantas vezes nós fazemos isso? Não é? Situações chegam para a nossa vida e a gente chega para lá: Jesus, você não se importa comigo? Por que você deixa isso acontecer? Se nós confiarmos na palavra, no que ele disse desde o começo, a gente vai saber que vai chegar do outro lado, independente de qualquer coisa que venha acontecer. Amém? Por isso, lá em Abacuque diz que a visão tem que estar escrita, mas ela tem que ser tão grande, mas tão grande, que uma pessoa que passa correndo, ela consiga ler. Então, se uma pessoa que passa correndo consegue ler a visão, você deve estar tão cheio dela que você vai estar convicto disso também. Amém? Se alguém consegue perceber a visão, é porque você está cheio dela. Amém? Então, você tem que estar convicto das promessas de Deus para a sua vida. Essas promessas têm que estar cravadas no seu coração.
para quando circunstâncias chegarem, ela que sai da sua boca. Para não você ter uma reação como essa e dizer, Senhor, você não se importa? Não, na hora que a situação chegar, você dizer, Deus ainda está no controle. Mesmo que o diabo grite qualquer coisa contrária para você, que as ondas estão lá, está quase afundando o barco e você continua gritando, Deus está no controle. Amém? E sabe o que é que vai acontecer? Você vai chegar do outro lado. Amém? Eu tenho experimentado coisas grandiosas, com experiências muito grandes com o Senhor a respeito de oração. Coisas que eu tenho orado, coisas que eu tenho desejado, Deus tem trazido para mim. Amém? Coisas às vezes que eu posso olhar e o diabo pode até estar mostrando para mim. Não, você não vai chegar do outro lado. Mas eu confio nessa palavra. Amém? E eu tenho visto isso, que às vezes, se você tem uma vida de oração constante no Senhor, não estou desconsiderando que você tem que ter aquele momento, eu também tenho esses momentos, e você parar e passar 1 hora, 2 horas orando, mas às vezes, um dia, sexta-feira mesmo, eu não tive esse tempo de parar e dizer assim, eu vou ficar sozinha aqui. Mas enquanto eu estava trabalhando, né, eu estava orando e eu estava declarando a palavra. Tanto que eu trabalho com 2 pessoas, e eu disse às meninas, olha, não se preocupe que eu fiz um compromisso com o Senhor, que eu preciso estar orando todo o tempo. Então, quando não tiver gente na sala, eu vou estar orando. E eu fico lá orando perto deles, confessando a palavra. E eles ficam achando engraçado às vezes, querem botar algumas músicas, e eu digo, não, gente, esse período é momento de oração. Ninguém vai botar a música do mundo aqui, não. Aí eles disseram, ô Dani, eu disse, na hora da situação difícil, todo mundo quer orar, né? Todo mundo quer procurar Dani para orar. Então vamos me ajudar nesse momento. E eles estão cooperando comigo. Amém? Eu tenho experimentado grandes coisas no Senhor por causa desse compromisso que eu tenho feito de estar orando e estar entregando as coisas ao Senhor. Amém? Circunstâncias têm chegado do mesmo jeito. Amém? Mas o que é que tem acontecido? Eu não tenho tido uma reação como essa. De estar perguntando, Senhor, por que você não se importa? Amém? Então, eu tenho aprendido, e você também pode aprender, que se você se colocar no lugar onde Deus quer que você esteja, amém? Que é na presença, que é estar escutando a sua voz, você vai saber como reagir diante da circunstância. E você sabe sobre o caráter de Deus, que o fim é esse. Amém? Então você tem que ter uma atitude dessa, conseguir dormir diante de uma situação difícil. Quando uma circunstância, Jesus falou só uma vez. Aqui não está dizendo que Jesus falou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não, ele falou uma vez. Amém? Tanto que eles ficaram abismados, no versículo 41 que diz, eles ficaram cheios de espanto e diziam, quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Está escrito que você pode fazer obras bem maiores que Jesus fez. Amém? Então, se você acreditar, se você considerar essa palavra, se você considerar que Deus é fiel para cumprir o que Ele tem prometido para você, o final vai ser aquilo que você tem dito. Vamos ver algo mais sobre isso. Abra a sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo 27. Versículo 9, que diz, ali passamos diversos dias, o tempo estava ficando perigoso, Paulo estava numa viagem e estava preso, certo? E eles iam viajar
nesse tempo aqui que a gente está lendo, para viagens longas naquela época, porque já havia passado o jejum. E Paulo avisou: senhores, eu vejo que vamos ter dificuldades pela frente se prosseguirmos. Acarretará prejuízos para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Mas o centurião responsável pelos presos deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E já que bons portos eram enseada aberta, imprópria para passar o inverno, a maioria da tripulação aconselhou que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a costa de Fenice. Vai para o versículo 13, que diz: nesse momento, um vento leve começou a soprar do sul e pareceu um dia perfeito para a viagem. Então, eles levantaram âncora e navegaram costeando bem perto de Creta. Agora vai para o versículo 15, que diz: se abateu sobre o navio e o empurrou para o mar. Ventos. Eles tentaram a princípio virar a proa para a praia, mas não puderam, de modo que desistiram e deixaram o navio à deriva. Finalmente, navegamos por trás de uma ilha pequena chamada Cláudia, onde com grande dificuldade levantamos para bordo o bote salva-vidas que viajava rebocado, e então amarramos o navio com cordas para fortalecer o casco. Os marinheiros estavam com medo de serem arrastados para os bancos de areia de Sirte, de modo que baixaram as velas superiores e se deixaram levar pelo vento. Vai para o versículo 20. Que diz: a terrível tempestade, não nos deixando ver o sol nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança de salvamento acabou. Antes da gente ver o final, vou comentar um pouquinho sobre isso. No começo, Paulo fala: eu vejo que vamos ter dificuldades pela frente se prosseguirmos. Eu fui estudar isso aqui no original, e quando ele diz assim, eu vejo, está dizendo que ele viu pelo Espírito. Amém? No espírito dele, ele entendeu que se eles prosseguissem, ia acarretar juízo para o navio e para a carga e para a vida deles. Amém? Ele foi e aconselhou o povo. E o povo não deu ouvido do navio. Teve um momento lá, aconselharam que deveriam, foram tomar conselhos e receberam conselhos que deveriam continuar, olhando para as circunstâncias. Eles olharam para as circunstâncias e viram: está parecendo que é um dia bom, vamos fazer a viagem. Mas existia uma nota no coração de Paulo que dizia a ele que eles não deviam prosseguir. Amém? Quando mais na frente a gente consegue ver que as ondas começaram a chegar, as ondas chegaram, a tempestade chegou, existiu medo, até que eles deixaram o barco ir, porque eles não tinham o que fazer na própria força. Toda a esperança se acabou. Por quê? Porque não consideraram a primeira impressão do Espírito, a primeira direção que tinha sido dita. Amém? Então é importante que a gente considere a palavra, que a gente busque ao Senhor para buscar direção e a gente atente para essa direção. Amém? Eu lembro de uma circunstância que nós acabamos de viver agora, e eu tinha sido uma semana que eu tinha, foi logo após o evento lá das mulheres, e eu estava escutando as ministrações do evento pela internet. E estava sendo muito abençoada com aquelas ministrações. E estava começando a praticar aquilo, que era sobre orar em línguas, para estar gerando coisas, né, que é para estar estando mais sensível para ouvir as direções de Deus, que foram essas as ministrações. E eu passei a semana daquela forma. E foi uma semana que é muito atípica no meu trabalho. Que, assim, não é tranquilo. Não é normal eu não atender ninguém, né? E nessa semana eu não atendi ninguém até a quinta-feira. Absolutamente ninguém. Só conversava coisas internas com o EDA e com algumas pessoas dos setores. Mas, assim, para me procurar, não. Então foi um tempo muito tranquilo que eu pude estar orando em línguas, pude estar dedicando tempo ao Senhor. Quando foi na quinta-feira, eu recebi uma notícia não muito agradável. Então, quando eu recebi aquela notícia,
Antes de receber a notícia, quando o Guilherme me disse, ó, amor, eu estou indo agora para uma reunião e tal, e dentro de mim já veio a notícia daquilo que ia ser dito para mim. Na mesma hora eu disse para ele, Gui, independente de tudo, Deus está no controle. E veio uma paz tão grande que se fosse em outra circunstância, em outro momento, eu tinha arrancado os cabelos da minha cabeça. Amém? E tinha tido outra reação, talvez tinha tido até essa reação que o pessoal teve. Senhor, você não se importa? Ah, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, né? Mas na hora veio uma paz dentro de mim. Deus começou a trazer à memória as coisas que Ele tinha me dito, as coisas que Ele tinha, que eu também tinha orado, que eu tinha falado sobre tempo com o Senhor, que eu não estava satisfeito com aquilo que a gente estava fazendo, que nós estamos acostumados a estar na igreja sempre, e por causa do trabalho a gente não estava tendo tempo. Ele começou a me lembrar algumas coisas que eu mesmo estava orando, e ele disse, você confia em mim? Antes de saber de verdade, existia só uma nota no meu coração, e ele começou a dizer para mim, você confia em mim? Você confia que eu escuto as suas orações? Você confia que eu estou endireitando os caminhos? E eu disse ao Senhor, confio. E naquele momento eu comecei a chorar, porque eu já sabia qual era a notícia que eu ia receber. E eu disse, Senhor, eu preciso estar forte para isso. E Ele disse, você se fortaleceu a semana inteira. Você está pronta. E naquele momento, e quando Guilherme, algumas horas depois, Guilherme deu a notícia, eu disse, Deus ainda continua no controle de tudo. E eu digo a você, em nenhum momento houve desespero, por causa de ter prestado atenção a esse testemunho interior. Amém? Então é importante que você busque ao Senhor, se fortaleça, para que quando uma circunstância chegue, você tenha no seu coração a certeza daquilo que Deus disse para você. Porque se isso estiver cravado no seu coração, nenhuma circunstância, nenhuma pessoa pode te dizer o contrário. Também tenho experimentado coisas no meu trabalho que é para você ficar desnorteada. E eu tenho escrito na frente do meu computador. Deus disse para mim, Dani, feche os olhos e os ouvidos para as circunstâncias e para os relatórios. Confie na minha palavra. Eu escrevi na frente do meu computador. Tem um lembretezinho assim, todo dia de manhã é aquilo ali que eu vejo. E eu dou graças a Deus. Naquele momento eu tenho a oportunidade de agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, porque você continua no controle de tudo. Então é importante que você coloque as promessas de Deus bem diante dos seus olhos. Se for preciso você lembrar com um lembrete assim, lembra no celular, lembra com qualquer coisa. Amém? Eu estava ouvindo uma ministração de Ana Paula Valadão e ela dizendo assim, às vezes você pode dizer assim, não tenho tempo para isso, mas você adapta a sua vida. Amém? Que ela disse, colocou no celular dela, de 10 em 10 minutos, ela tinha que parar o que estava fazendo para orar. Eu não posso fazer de 10 em 10 minutos, mas eu tenho outras alternativas para estar orando. Amém? Mas é importante que a gente tenha, que a nossa vida com Deus, a gente tenha isso como sério. Amém? A gente tenha isso como compromisso na nossa vida, porque disso depende a nossa vida. Amém? E uma coisa Deus tem me ensinado, se as nossas emoções estiverem equilibradas, todo o resto vai ficar bem. Amém? Porque a primeira coisa, eu não sei como funciona com os homens, mas com as mulheres o diabo faz desse jeito. Ele desestabiliza a emoção dela. Porque se ela se desestabilizar emocionalmente, a gente não consegue mais fazer nada. A gente não raciocina mais nada. E a gente perde o controle. Se a gente perde o controle, a gente não consegue ir para o caminho da fé. A gente não consegue ir para o caminho da palavra. Então a gente não tem um resultado esperado. Não porque Deus te deixou de ser fiel, porque você saiu do lugar. Amém? Então é importante que a gente tenha as nossas emoções equilibradas. E como ter emoção equilibrada? Orando em outras línguas. Amém? Estudando sobre a palavra. Amém? Se identificando com essa palavra. Hoje pela manhã, quando eu acordei e comecei a estudar sobre o caráter de Deus, eu comecei a chorar. Porque Deus começava a dizer comigo, você é semelhante a mim. E eu posso ser daquela forma. Quando eu estava vendo Deus estava dizendo para mim, você pode ser assim.
E Deus é tão lindo. E Deus estava dizendo naquela manhã, está dizendo para você, você pode ser igual a mim. E Deus é um Deus encantador. Deus é um Deus irresistível. E você pode ser igual a Ele. Amém? Não sei você, mas isso traz uma esperança, uma alegria tão grande no meu coração. Porque se eu posso ser igual a Ele, nada pode me deter. A Bíblia diz, nada é impossível para Deus. Não é? Mas na mesma Bíblia diz que nada é impossível para aquele que crê. E quem é que crê? Amém? Então você é semelhante a Ele. Amém? Porque se você crê, também nada será impossível para você. Amém? Você pode se alegrar com isso? Amém? Eu lembro de impossibilidades sobre doença que chegou sobre a nossa vida. Uma pessoa tão querida chegou, teve um relatório de morte. Porque quando alguém recebe um relatório que está com câncer, você tem um relatório de morte. Alguém está dizendo para você, eu vou morrer daqui a algum tempo. Não é isso? Às vezes, quando a gente vê isso de uma outra pessoa, a gente sente aquela compaixão no coração. Mas quando é alguém bem próximo a você, aquilo ali tende a mexer com as suas emoções de verdade. Eu lembro que quando eu recebi um relatório desse, na hora eu fiquei tão agoniada que eu passei o telefone para a Guilherda, assim, eu recebi a notícia de 10 horas da noite, eu passei o telefone para a Guilherda e disse, não tenho condição de falar. Não tinha condições de falar, eu só chorava. Eu chorei, eu acho que quase umas 2 horas, chorando, eu não conseguia dizer uma palavra. Mas eu lembro que depois de chorar, eu me levantei e disse, pai, eu não aceito um relatório como esse. Porque era de uma pessoa que tem trabalhado para o Senhor, que tem dedicado a vida para o Senhor, e que tem feito aquilo que Deus tem dito para ela fazer, tem cumprido o chamado. E eu fui apresentar as minhas razões diante do Senhor, e liguei para minha irmã e disse, vamos se levantar em oração, que esse relatório, isso é o diabo que está gritando para a gente vai se levantar e vai confiar na palavra. E começamos e passamos uma semana orando sobre essa situação. Quando a pessoa foi fazer o exame, eu liguei, ainda travava assim, chorava, mas eu disse, pode confiar em Deus, que o relatório não vai ser esse. Quando ela fez os exames, ela ligou para mim e disse, Dani, foi conforme nós declaramos. E ela fez o exame e o relatório deu que ela não estava com câncer. E o médico teve que se render àquela situação e dizer, só pode ter sido Deus. Por quê? Porque uma pessoa decidiu permanecer crendo na palavra. Amém? Essa palavra é digna de confiança. Nessa palavra, você pode descansar, fazer igual a Jesus fez. Deitar sua cabeça numa almofada e descansar. Amém? Se você tiver momentos com o Senhor e está orando em línguas e se dedicar a estar meditando nessa palavra, mesmo em dias corridos, coloca uma palavra lá diante dos seus olhos, diante de você. Deus vai estar confirmando essa palavra dentro de você o dia inteiro. Amém? E quando o diabo se levantar com circunstâncias para a sua vida, você vai ter força para reagir conforme Deus espera que você reaja. Amém? Não olhando para ele dizendo, Deus, você não se importa, porque você mesmo não vai deixar essa palavra sair de sua boca. Pode até vir o pensamento, mas você mesmo vai corrigir. E o que vai sair da sua boca é dizer, Pai, eu sei que você se importa. Eu sei que você está no controle de tudo. Eu sei que essa palavra é a verdade. Amém? E no final aqui a gente pode ver, no versículo 22, que Paulo levantou e disse, mas tenham ânimo, nenhum de nós perderá a vida, somente o navio será destruído. Porque ontem à noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo se pôs de pé ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo, porque você, sem falta, será julgado diante de César.
Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos os que navegam com você. Portanto, tenham coragem, pois eu creio em Deus que ocorrerá exatamente como Ele disse. Amém? Existia, olha, essa palavra me alegra demais, porque no começo existia um diagnóstico, né? Existia um relatório. Ele tinha uma impressão dentro dele que algo ia acontecer errado. Amém? Olha, eu sempre tenho isso no meu coração. Se algo deu errado na nossa vida hoje, não é responsabilidade de pastor Wagner, não é responsabilidade de Guilherme, não é responsabilidade de Milena. É minha responsabilidade. Amém? Eu não fiz o que devia ter feito, por isso aconteceu na minha vida. Amém? Não por causa de outra pessoa, muito menos Deus. Amém? Quando você tem essa consciência, certo? A visão é diferente. Amém? Porque se não existe problemas com as pessoas e não existe problema com Deus, você pode dar aleluia. Porque se o problema é comigo, eu posso resolver. Amém? Se o problema, se está na minha responsabilidade, eu posso ajeitar as coisas, mudar de direção e tudo vai acontecer. Amém? Se fosse depender de outras pessoas, talvez fosse mais difícil. Concorda comigo? Então, se é minha responsabilidade, então vai dar tudo certo. Porque eu vou fazer a coisa certa e vai dar certo. Amém? Então, ele tinha uma nota dentro dele que ia se dar mal. Todo mundo ia perecer naquela viagem. A Bíblia não diz que ele orou. A Bíblia só diz que ele teve medo e Deus veio falar com ele. Não é? Mas eu tenho certeza que ele deve ter orado. Né? Com medo, ele deve ter orado para um anjo ter aparecido para ele. Amém? Então, um clamor deve ter surgido lá do coração dele. E Deus atendeu aquele clamor e disse a ele: você não vai perecer, só o barco. E ainda quem está perto de você também não vai perecer. Quer dizer, você é abençoado e outras pessoas também podem ser abençoadas. Amém? E ele disse, então tenha ânimo, porque vai acontecer conforme ele disse. E foi desse jeito. Amém? Então, se você tiver convicção no seu coração e diante de uma circunstância difícil, você disser, vai acontecer como Deus disse, o fim vai ser esse. Amém? E você pode mudar uma situação por causa da sua oração. Você pode mudar uma situação se você começar a gerar dentro de você. Amém? Então, seja autorresponsável por você. Amém? E mude a sua história. Amém? Já está quase na nossa hora, eu vou ser rapidinho nisso aqui. Que diz, Deus não pode mentir. Eu estudando sobre o caráter de Deus, você pode se alegrar com isso. Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode fazer o mal, Deus não pode mudar, Deus não faz acepção de pessoas e Deus não pode quebrar a própria lei. Deus é bom demais, gente, não é não? A gente pode confiar nele. Amém? Ele é digno de nossa confiança, ele é digno de ser amado, ele é digno de ser adorado. Amém? Essa palavra não pode mudar. Amém? Nada pode mudar essa palavra. Amém? Então você pode confiar em Deus que a sua vida vai ser tranquila nessa terra se você orar. Amém? Então, se é minha responsabilidade, eu posso me alegrar, porque eu vou fazer a coisa certa. Amém? Então, se eu fiquei muito alegre com isso quando eu descobri isso. Amém? Porque se depende de Guilherme, às vezes pode ser difícil, porque Guilherme pode não estar disponível, não pode estar querendo exercer, colocar a força necessária. Mas se depende de mim, então vai acontecer, que eu vou colocar força nisso. Amém? Porque a Bíblia diz, esforça-te e eu te ajudarei. E se a gente for pensar na força que a gente tem que colocar, a força é tão pequena. Não é? Porque Deus, assim, Deus faz dessa forma. Eu jamais conseguiria carregar esse púlpito. Amém? Mesmo se, não sei se você já carregou algo muito pesado, eu posso experimentar às vezes com Guilherme. Às vezes eu digo, amor, me ajuda aqui. A força dele é muito maior que a minha. A minha ajuda é desse tantinho, a força maior é dele. Ele que pega o peso todo.
Amém? Só que para não deixar ele sozinho, eu fico lá do lado, né? Só, né? Então é assim que o Espírito Santo faz. Ele só quer que você esteja lá. Não, Espírito Santo, eu estou aqui. Mas quem leva o peso todo é Ele. Amém? Quem coloca a força toda é Ele. Você só se coloca no lugar. Amém? Então a gente não precisa se preocupar com nada. A gente só precisa estar no lugar certo. Amém? A gente só precisa estar com o coração no lugar certo. Só precisamos estar colocando a nossa língua também alinhada com essa palavra. Somente. E eu digo a você, se você dedicar tempo a essa palavra, eu amo o Senhor demais. Mas hoje pela manhã meu amor cresceu ainda mais por Ele. Porque quando eu comecei a estudar, a ver sobre o caráter dele, eu disse, como alguém pode não querer esse Deus? Não é? Diz que Deus é santo. Aí eu comecei a ver sobre a santidade dele. Na santidade dele está todas as outras coisas. Está a justiça dele, está o amor, que ele é bondoso, misericordioso. Misericordioso quer dizer que ele se compadece da nossa condição. Tu imagina um Deus que é onipresente, um Deus que é onipotente, que tem todo o poder, ele se compadece da sua condição. Não é bom pensar nisso? Ele se preocupa com a sua condição. E tem um versículo que diz que ele tem ciúme de você. Tu imagina Deus com ciúme de você. O ciúme de Deus é aquele ciúme, aquele cuidado mesmo, que ele não quer partilhar você com outra coisa. Ele quer você só para ele. Não é assim com os nossos filhos? Eu passei uma situação comical que eu fiquei pensando. Eu pude entender o amor de Deus, pude entender o amor da minha mãe, pude entender o amor de tanta coisa. Quando eu passei com ela, eu disse, meu Deus, eu não sabia até então que era possível a gente amar tanto um filho como eu percebi que eu amava naquele momento. Porque eu queria proteger, eu queria guardar, eu queria realmente livrar de tudo. E eu comecei a entender que Deus é desse jeito. Que quando Deus diz a gente, quando Ele coloca regras para a nossa vida, a regra significa, é para quê? É porque Ele está dizendo, cuidado com isso, por isso que você tem que ter regra. Quando Ele diz, acredita em mim, confia em mim, Ele sabe que se a gente não acreditar, as coisas vão começar a dar errado. Se a gente não for fiel a essa palavra, Ele sabe que Ele não vai poder quebrar a própria lei que Ele determinou, porque Ele disse que Ele vai permanecer fiel, mas Ele não pode ser fiel com aquele que não é fiel a Ele. Por isso que Ele diz, seja fiel a mim, porque eu vou ser fiel com você. Amém? Ele não pode ir contra Ele mesmo. Amém? Então é importante a gente ter uma vida consagrada ao Senhor. Amém? Você pode confiar no Senhor. Em Jeremias 1:12 diz que Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Quer dizer que Ele está montando guarda na palavra dEle, para que quando sair uma palavra dEle na sua boca, sair a palavra dEle na sua boca, do seu coração, Ele vai fazer o que essa palavra está dizendo que vai fazer. Amém? Vai cumprir o fim dessa palavra. Amém? 2 Coríntios 10, vamos lá. O último versículo para a gente ver. Abre esse versículo. 2 Coríntios 10. Versículo 3, que diz assim: é verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. As armas que usamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas armas de Deus para destruir fortalezas. Essas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas, podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. E usaremos tais armas contra todo ato de desobediência quando estivermos completamente obedientes a Deus. As armas que nós temos não são humanas. Amém? São de Deus.
para destruir fortalezas. Então, essas armas, que é essa palavra, para destruir todo conhecimento que venha na sua mente, vai destruir fortalezas que possam estar se levantando contra a sua vida. Se você estiver completamente obediente a essa palavra, você vai conseguir anular qualquer engano que o diabo tenha lançado contra a sua vida. Amém? Essa palavra é poderosa, você pode confiar nele. No Velho Testamento tem a velha aliança, e nós estamos debaixo de uma nova aliança. Se debaixo de uma velha aliança ele se revelava como Jeová Chamar, que quer dizer que o Senhor está aqui. Se numa velha aliança ele se revelava como Jeová Eloai, que quer dizer o Senhor meu Deus. Se ele se revelava daquela forma na velha aliança, você pode imaginar como ele se revela hoje para mim e para você? Você pode bater no seu peito e dizer: eu tenho um Deus que é meu. Ele é meu Deus. Por causa disso, porque ele está com você todos os dias, você pode descansar e pode confiar nele. Amém? Que todas as coisas, se você estiver seguindo a direção do Espírito, se você estiver orando em línguas, se você estiver dedicando tempo a essa palavra, com uma vida consagrada a Deus, o resultado vai ser a palavra de Deus estabelecida na sua vida. Amém? Você pode ficar feliz com isso? Você pode amar o Senhor mais ainda por causa disso? Você pode confiar nele. Ele é um Deus muito bom. Então estude essa palavra. Amém? Tenha ela cravada no seu coração, para que nenhuma circunstância seja tão grande a ponto de você se distanciar desse Deus. Amém? A gente pode ver quantas pessoas se distanciam da igreja, do convívio com os irmãos, do convívio com o Senhor. Escolhe outras coisas. E eu só digo que essa pessoa não dedicou tempo à palavra. Ela não ficou perto de Deus. Porque se ela conhecesse Deus como Ele é de verdade, ela jamais escolheria uma coisa dessa. Diante de uma circunstância difícil, ela fazia igual uma criança pequenininha faz. O que é que uma criança faz? Meu filho está estudando na mesma escola que eu trabalho, na mesma sede. Então, qualquer problema que tem, quando um pequenininho vem lá aperrear ele, ele sabe, eu tenho uma mãe perto de mim. Então, ele vem correndo, pode ser o que for, ele chega lá, mãe, aconteceu isso. Porque ele sabe que a mãe vai fazer o quê? Vai defender ele. Amém? Então, você pode fazer desse jeito. Se uma situação de perigo estiver acontecendo, não corra para longe de Deus, corra para perto dele. Amém? Que ele vai salvar você. Amém? Deus é bom. Aleluia.